O sol do sertão já havia se escondido atrás das montanhas secas quando Lúcia, com as mãos calejadas e o olhar sereno, saiu correndo da casa de barro onde acabará de trazer ao mundo mais uma criança. Era a terceira do dia. Ela mal sentia o cansaço, era como se a vida pulsasse por suas mãos toda vez que um choro de recém-nascido cortava o silêncio da terra rachada. Sua mãe, Dona Marieta, a esperava no terreiro com uma caneca de chá de erva doce. Você tem um dom, minha filha. Um dom que vem de Deus. Lúcia suspirou. Tinha um sonho profundo e encantador de ser médica, mas isso parecia inalcançável naquele mundo de carências e poeira. O que ela não sabia era que naquela mesma noite, o destino lhe preparava algo inacreditável. A poucos quilômetros dali, um carro de luxo avançava por uma estrada esburacada, levantando poeira como um sinal do inesperado que estava por vir. Dentro dele, Ivan Albuquerque, um milionário acostumado ao conforto das grandes cidades, discutia nervosamente ao telefone, enquanto sua esposa, Helena, gemia de dor no banco de trás. Não dá mais, Ivan, o bebê vai nascer agora, gritou Helena, suando frio. O motorista, Roberto, olhou pelo retrovisor com pânico nos olhos. O carro, como se obedecesse ao caos, parou bruscamente. Um pneu estourado. No meio do sertão. Sem sinal, sem hospital, sem ninguém. Ao longe, Roberto avistou a pequena vila e correu sem pensar. Bateu de porta em porta até encontrar Dona Marieta, que apontou para Lúcia sem hesitar. É a minha filha quem pode salvar sua senhora. Lúcia não pensou duas vezes. Pegou sua bolsa de couro surrado e saiu correndo. Quando chegou ao carro, Ivan a encarou com desprezo. Você? Uma parteira? De jeito nenhum. A vida do meu filho não estará nas suas mãos sujas. Mas Helena gritou tão alto que o som ecoou pelas árvores secas. Por favor. Ele está vindo. Lúcia não pediu permissão. Ajoelhou-se ali mesmo, na terra quente, e começou o parto. Suas mãos tremiam, mas não de medo, era a responsabilidade que pesava, a de segurar duas vidas entre os dedos. A escuridão era densa, mas Lúcia enxergava com a alma. O bebê nasce sem respirar. Ivan entra em desespero ao pensar que perdeu o filho. Lúcia precisa agir em segundos. O silêncio foi aterrador. O pequeno corpo jazia imóvel. Ivan caiu de joelhos. Não, não pode ser. Lúcia começou a massagear o peito do bebê, depois soprou levemente em sua boca. O tempo parecia ter parado. Helena chorava. Roberto segurava a respiração. E então, como num milagre, o choro. Ivan desaba em lágrimas e reconhece que aquela mulher simples salvou o que ele mais ama. Ivan ajoelhou-se diante de Lúcia, como se o orgulho que o tornava tão poderoso tivesse sido enterrado ali, naquela estrada de barro. O choro do bebê ecoava como música sagrada, lavando as dores daquela noite inacreditável. Helena, em lágrimas, estendeu os braços e segurou o filho com um cuidado profundo. O olhar que lançou para Lúcia foi de pura reverência. Você salvou minha vida. E a dele também. Lúcia, ofegante, ainda com as mãos sujas de sangue e terra, apenas sorriu. Foi Deus. E um pouco do que aprendi com minha mãe. Ela não esperava nada. Estava acostumada a ajudar sem aplausos, sem troféus. Apenas com a certeza de ter feito o bem. Mas para Ivan, aquilo havia sido mais do que um simples parto. Foi um choque. Uma quebra de tudo que acreditava. De volta à vila, enquanto Roberto consertava o carro, Helena descansava em uma cama improvisada na casa de Dona Marieta. Ivan não conseguia desviar os olhos de Lúcia, que cuidava de tudo com paciência e competência comoventes. Observou como ela preparava infusões,
Fazia curativos e acalmava sua esposa como nenhuma enfermeira de hospital de luxo jamais fizera. Você estudou onde? Perguntou Ivan, ainda incrédulo. Em parte alguma, senhor. Só aprendi observando minha mãe e ouvindo a natureza. Mas sempre sonhei em estudar medicina, disse, com um brilho nos olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ivan olhou para Helena, depois para o bebê, depois novamente para Lúcia. Uma batalha interna acontecia dentro dele, orgulho, gratidão, humildade, tudo colidindo como trovões em sua consciência. Eu quero te dar uma oportunidade. Estudar medicina. Em Teresina. Numa das melhores universidades. Eu banco tudo. É o mínimo depois do que você fez pela minha família. Lúcia arregalou os olhos. Seu coração bateu mais forte. Nunca, nem em seus sonhos mais ousados, alguém havia lhe oferecido algo tão grandioso. Mas o medo tomou conta. Minha mãe, minha terra, eu não sei viver longe daqui. Lúcia hesita em aceitar o maior presente de sua vida por medo de abandonar sua mãe e suas raízes. Na varanda, Dona Marieta ouviu tudo. Com passos lentos e olhar firme, aproximou-se da filha e segurou suas mãos. Minha menina, você nasceu para voar. Eu vou ficar bem. Sua missão é maior do que essas estradas. É Deus quem tá te chamando. As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto de Lúcia. A decisão estava tomada. Com o coração aos pedaços e a alma em chamas, ela aceitou o destino que batia à porta. Na manhã seguinte, enquanto o carro de Ivan se afastava da vila, Lúcia olhou pela janela, segurando um caderno vazio no colo. O primeiro passo de uma jornada transformadora havia sido dado. A humilde parteira do sertão parte rumo ao desconhecido, carregando consigo não só a gratidão de um milionário, mas o sonho de salvar ainda mais vidas. Teresina parecia outro planeta. As ruas movimentadas, os prédios altos e os sons incessantes fizeram Lúcia se sentir pequena, quase invisível. Ela segurava firme sua bolsa de lona e o caderno com as primeiras anotações. Aquela nova realidade era intensa demais para quem havia crescido entre mandacarus e silêncios do sertão. Mas havia um fogo dentro dela, algo que nem o medo, nem a solidão conseguiam apagar. Ivan providenciou tudo, alojamento, bolsa integral, uniforme e até um celular novo. Mas logo após a despedida dele, Lúcia sentiu o peso da distância. A saudade da mãe doía fundo. Mesmo assim, ela prometeu a si mesma que não voltaria atrás. Aquilo era maior do que ela. Era sobre retribuir. Sobre transformar. Sobre não desperdiçar a fé que tantos depositaram nela. Na universidade, tudo era diferente. Os alunos falavam de forma rápida, técnica. Lúcia se destacava, mas não do jeito que gostaria. Seus modos simples, seu sotaque carregado e seu caderno rabiscado logo viraram motivo de cochichos e risos abafados. O sertão agora tá exportando médicas? Disse o professor Marcelo, arrancando gargalhadas. Lúcia ficou paralisada. A vergonha queimava por dentro. Mas ela não chorou. Olhou nos olhos dele, com dignidade, e respondeu: talvez seja o que tá faltando no mundo. Gente que sente antes de falar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nos dias seguintes, ela se isolou. Passava horas na biblioteca, estudando cada página como se sua vida dependesse daquilo, e de certa forma, dependia. Até que numa tarde abafada, durante um plantão obrigatório no hospital-escola, um chamado urgente interrompeu o silêncio. Uma mulher grávida em trabalho de parto complicado havia chegado. Médicos estavam a caminho, mas a situação era crítica. Ela respirou fundo, lembrou de cada parto no sertão, de cada noite ao lado da mãe, e agiu.
com mãos firmes, fez manobras que nem todos ali conheciam. Quando a equipe médica chegou, o bebê já estava chorando nos braços da mãe, e a mulher estabilizada. O caso virou assunto nos corredores. Foi aí que a doutora Beatriz, uma médica respeitada e sensível, a chamou no corredor. Você tem algo raro, Lúcia. Isso não se ensina nos livros. Eu quero te ajudar. A médica mais respeitada da faculdade se torna mentora de Lúcia após vê-la em ação, um divisor de águas em sua jornada. Naquela noite, Lúcia olhou para o céu de Teresina e sorriu, pela primeira vez desde que chegou. A cidade ainda era grande, barulhenta e difícil. Mas ela agora tinha um propósito mais forte do que qualquer medo. Ela estava exatamente onde precisava estar. 4 anos se passaram. E cada um deles foi esculpido com esforço, lágrimas e conquistas. Lúcia, agora formada, com jaleco branco e olhar determinado, carregava no peito não apenas um diploma de medicina, mas um propósito. Ela retornava ao sertão do Piauí como doutora, mas dentro de si, ainda era a mesma menina que corria pelas estradas de terra com uma bolsa surrada e o coração cheio de fé. Quando desceu do ônibus na pequena vila, foi recebida por uma multidão. Crianças correram ao seu encontro, velhos choraram ao vê-la de volta. Mas ninguém a abraçou como Dona Marieta. O tempo havia lhe arrancado forças, mas não a esperança. Minha filha voltou. A médica do povo voltou. Lúcia montou uma tenda improvisada para atendimentos, com a ajuda do padre Anselmo e de vizinhos que doaram o que tinham. Em poucos dias, a fila dobrava a esquina de terra batida. Todos queriam ser atendidos pela doutora que saiu dali e venceu o mundo. Mas nem todos aceitavam. Alguns diziam que ela havia se esquecido de suas raízes, que agora se achava melhor que os outros. O choque veio quando uma mulher grávida, Dona Ritinha, recusou o atendimento de Lúcia e procurou um curandeiro. Dias depois, a criança nasceu com complicações e não resistiu. Lúcia ficou em silêncio por horas. Sentia-se impotente, ferida por dentro. Como explicar que a medicina não era inimiga da tradição, mas uma aliada da vida? Chorou sozinha no antigo quarto, o mesmo onde sonhava em ser médica. Sentia-se rejeitada pela terra que amava. Foi Padre Anselmo quem a reergueu. Você foi enviada com uma missão, filha. E missões verdadeiras enfrentam resistência. Mas quando vêm do bem, transformam tudo ao redor. Naquela tarde, um carro preto estacionou na vila. Dele desceu Ivan, agora com cabelos grisalhos e olhos mais serenos. Ao ver Lúcia consultando uma criança doente embaixo de uma lona, seus olhos se encheram de lágrimas. Você fez muito mais do que imaginei. O reencontro foi comovente. Helena, que também veio, abraçou Lúcia como a uma irmã. Ivan olhou em volta, observou a precariedade, e tomou uma decisão ali mesmo. Vou construir uma clínica. E ela vai levar o seu nome. A vila aplaudiu. Mas Lúcia sabia que os desafios estavam apenas começando. Construir um prédio era fácil. Transformar consciências, esse sim, era o verdadeiro combate. A construção da clínica avançava rápido, trazendo esperança para o sertão. O nome de Lúcia agora era símbolo de transformação. Mas onde há luz, há sombras. Nem todos viam aquela mudança com bons olhos. O progresso incomodava quem lucrava com a miséria alheia. O vereador Afonso Braga, um homem que controlava a região com mãos sujas e promessas vazias, via o novo projeto como uma ameaça. Seu esquema de desvio de verbas dependia da falta de recursos médicos no interior. Se as pessoas tivessem um hospital de verdade, não precisariam mais implorar por favores políticos.
O vereador corrupto usa sua influência para barrar a construção da clínica, alegando irregularidades, e ordena que a obra seja interrompida. Na manhã seguinte, caminhões chegaram com uma ordem oficial para embargar a obra. Os operários foram expulsos, o canteiro de obras interditado. O povo se reuniu em protesto, gritando o nome de Lúcia. Mas Afonso apareceu, com seu sorriso venenoso. Menina, você deveria saber seu lugar. Quem manda aqui sou eu. Lúcia sentiu o sangue ferver. Pela primeira vez na vida, sentiu ódio. Mas também sentiu algo mais forte, coragem. Essa clínica vai ser construída. O Senhor pode barrar os tijolos, mas não pode barrar a vontade de um povo. Ela não sabia, mas aquele embate estava longe de terminar. Na semana seguinte, um novo inimigo surgiu. O tempo. Chuvas fortes transformaram a vila em um pântano de lama. Logo, mosquitos infestaram a região, e os primeiros casos de dengue começaram a surgir. Em poucos dias, dezenas de moradores estavam doentes. O hospital mais próximo ficava a quilômetros de distância e estava lotado. Lúcia, sem recursos, transforma sua própria casa em uma enfermaria improvisada para tratar os doentes. Com Ivan preso em reuniões para tentar resolver o impasse da clínica, Lúcia se viu sozinha. Pegou travesseiros, lençóis, usou ervas para aliviar febres, improvisou soro caseiro. Mas o número de doentes só aumentava. Crianças e idosos eram os mais atingidos. Foi então que o destino foi cruel. Em um ato de heroísmo, Lúcia continua atendendo os infectados sem se proteger e acaba contraindo dengue hemorrágica. A febre veio como uma onda avassaladora. A fraqueza, os calafrios, as tonturas. Mas Lúcia recusou-se a parar. Até que seu corpo a traiu. Em meio a um atendimento, suas pernas fraquejaram e ela caiu. O pânico tomou conta da vila. Dona Marieta gritou. O padre Anselmo correu para segurá-la. O mundo ao redor girava. Ivan recebeu a notícia no meio de uma reunião e sentiu algo que não sentia há anos: medo. Não medo de perder dinheiro, negócios ou poder. Mas medo de perder alguém que, sem que ele percebesse, se tornou essencial em sua vida. A luta de Lúcia agora era contra a morte. O corpo de Lúcia jazia imóvel sobre o colchão improvisado da enfermaria que ela mesma montara. Seu rosto pálido e a respiração fraca provocavam um silêncio aterrador em todos ao redor. Dona Marieta segurava sua mão como quem tenta segurar o tempo, enquanto lágrimas escorriam silenciosas. Não desiste, minha filha. Você ainda tem muito para fazer. No hospital de Teresina, para onde foi transferida às pressas com a ajuda de Ivan, os médicos confirmaram o diagnóstico: dengue hemorrágica em estágio avançado. Suas chances de sobrevivência eram mínimas. O clima era de luto antecipado. Ivan não desgrudava da janela da UTI. Vestia o mesmo terno de 2 dias atrás, com a barba por fazer e o semblante destruído. Ela salvou minha família, e eu não posso fazer nada para salvá-la. Helena, ao seu lado, tentava conter as próprias lágrimas. Você já fez. Agora é com Deus. Lúcia entra em coma profundo, e os médicos sugerem preparar a família para o pior. Durante a madrugada, Lúcia sonhou. Estava no meio do sertão, cercada por vozes conhecidas. Via o rosto da mãe mais jovem, sorrindo. Filha, você já fez muito. Mas ainda não terminou. O sertão precisa de você. A cena era profunda e encantadora. Naquele sonho, ela viu crianças correndo saudáveis, a clínica funcionando, e seu nome estampado em uma placa de entrada. No quarto da UTI, uma enfermeira percebeu um leve movimento nos dedos de Lúcia. Correu para chamar os médicos.
Os monitores começaram a apitar com mais força. Após dias entre a vida e a morte, Lúcia surpreende todos e começa a sair do coma. A recuperação foi lenta, mas comovente. Cada pequeno progresso era comemorado como uma vitória épica. Quando abriu os olhos pela primeira vez, Ivan estava ao seu lado. Você voltou, disse, com a voz embargada. Lúcia sorriu fraco. Não podia ir embora sem terminar o que comecei. Dias depois, ela teve alta. Ao retornar ao sertão, encontrou a vila inteira reunida na praça. Uma salva de palmas ecoou como um trovão de esperança. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O vereador corrupto é denunciado por desvio de verbas e preso após investigação iniciada por Ivan, limpando o caminho para a construção da clínica. Afonso Braga, que antes se achava intocável, foi algemado diante do povo que ele explorava. A justiça, enfim, prevalecia. Ivan olhou para Lúcia e disse: agora sim, podemos construir esse sonho do jeito certo. Lúcia, de pé no mesmo chão que quase lhe tirou a vida, sentia-se mais viva do que nunca. Ela havia vencido não só uma doença, mas a opressão, o preconceito e a morte. Sua história era agora uma inspiração profunda, uma prova de que quando o amor ao próximo guia os passos, nem a dor consegue apagar a luz. 2 meses depois, o sol nascia brilhante sobre o sertão do Piauí, como se abençoasse o renascimento de uma terra inteira. Onde antes havia um terreno seco e esquecido, agora erguiam-se as paredes brancas e firmes da tão sonhada clínica. Acima da porta de entrada, uma placa reluzia: Centro de Saúde Doutora Lúcia Marieta, onde a esperança nasce. Lúcia observava tudo com os olhos marejados. Estava ali, de jaleco branco, mas com os pés ainda descalços, sentindo a terra de sua infância. Nunca pensei que meu nome estaria num prédio, muito menos num lugar assim. Dona Marieta, firme ao seu lado, segurava sua mão como quem segura o orgulho de uma vida inteira. A inauguração foi simples, mas comovente. Crianças que antes viviam doentes agora corriam sorridentes. Gestantes abraçavam Lúcia como uma santa. E os mais velhos lhe ofereciam bênçãos e orações. Ivan sobe ao palco, e diante de todos, revela que batizou seu filho com o nome de Lúcio em homenagem à mulher que salvou sua vida. A multidão silenciou. Lúcia ficou estática. Ivan se aproximou e disse com a voz embargada: o nome completo dele é Lúcio Ivan Albuquerque. Eu queria que ele levasse consigo a coragem, a bondade e o coração da mulher que mudou tudo. Helena, ao lado, chorava. Você não salvou só nossas vidas, Lúcia. Você salvou nossa alma. Mais do que aplausos, Lúcia recebia agora algo maior, o reconhecimento de uma história que nasceu na terra dura do sertão, mas floresceu como poucas. Lúcia é convidada por uma universidade internacional para compartilhar sua trajetória como exemplo de superação e medicina humanizada. Mas Lúcia hesitou. Aceitar seria se afastar novamente do meu povo. Foi Dona Marieta quem a lembrou: compartilhar sua história é como plantar esperança em outros lugares. E você tem uma floresta dentro de você, minha filha. Com o tempo, o centro de saúde se tornou referência em toda a região. Jovens começaram a sonhar em ser médicos, não por status, mas por inspiração. Lúcia criou projetos para treinar parteiras, levar educação, cuidar das feridas do corpo e da alma. Ivan nunca deixou de apoiar. Seu investimento se estendeu para escolas, hortas comunitárias, saneamento básico. Ele havia se transformado também. A gratidão, que começou com um parto no meio da estrada, agora movia montanhas. Um menino pobre, que Lúcia ajudou a curar, apareceu anos depois como o primeiro médico formado da clínica. O ciclo da gratidão se renova. Dias depois, Lúcia sentou-se sob o velho juazeiro ao lado da mãe.
Olhou para o céu. Valeu a pena, mãe? Dona Marieta sorriu. Mais do que valeu. Você foi além de tudo que sonhamos. E com o som de crianças correndo, mães sorrindo e vidas sendo salvas, o legado de Lúcia se eternizou. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.